Olha, nós temos mais um assunto do dia a dia, do cotidiano, que eu tenho certeza que você acompanha. Por exemplo, nós trabalhamos aqui no edifício, é um edifício comercial. E quando a gente chega na portaria, é feito um reconhecimento facial para saber se a gente pode passar ou não pela catraca. Quando a gente chega para entrar aqui nos estúdios, que são muito grandes, tem também uma porta que faz o reconhecimento facial, se não, você não entra nos estúdios, vai por aí afora. Mas agora eu pergunto o seguinte, e num condomínio residencial, seja ele vertical ou horizontal? Nós pedimos ao Marcelo Lau, que é coordenador do MBA de Cibersegurança da FIAP, para conversar um pouco conosco. Marcelo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil e multiplataforma. Muito obrigado, Heródoto, pelo convite e vamos falar sobre a questão do reconhecimento biométrico, então. Marcelo, e aí? Para ser implantado num condomínio, há ou não necessidade de uma anuência por parte da Assembleia dos Condôminos? Bom, toda decisão quanto à adoção de um mecanismo de segurança, nesse caso, que vai exigir o cadastro dos condôminos, vai exigir, de fato, uma assembleia para que possa aprovar a adoção desse mecanismo e, é claro, nós estamos aí dispondo de dados pessoais que serão armazenados em sistemas, às vezes até externos à empresa. E a guarda desses dados, a segurança dessas informações, elas precisam realmente ser trazidas aos olhos dos condôminos para que eles possam, de fato, verificar se aquelas medidas em segurança poderão ser benéficas e não serão usadas indevidamente, seja pelo condomínio, seja por outros indivíduos. Marcelo, quer dizer que, portanto, a gestão da segurança pode ser do condomínio ou de uma empresa terceirizada. A responsabilidade é a mesma? Sim, aliás, vamos lembrar que no caso do condomínio, a contratação de uma empresa externa não tira a responsabilidade de alguém responsável pelo condomínio, e nesse caso nós estamos falando de um síndico, que responde, inclusive, legalmente por todas e quaisquer situações que, inclusive, resultem num incidente de segurança. Então, numa condição como essa, apesar de poder ocorrer, vamos supor, um vazamento de dados biométricos, a responsabilidade, em primeiro lugar, é do síndico, e, é claro, isso é repassado para a responsabilidade dos prestadores de serviço, se isto realmente for necessário e se um incidente vier a ocorrer. Agora, Marcelo, pode ter furos nessa preocupação com a segurança? Pode ter leituras diferentes? Quais são os riscos que isso promove? A gente quer segurança, lógico, mas quais são os riscos? Sim. Bom, vamos imaginar que os sistemas de biometria, nem todos são robustos o suficiente, de tal forma que eles identifiquem um indivíduo que foi cadastrado. E é claro que existem alguns sistemas menos preparados que possam ser enganados por fotografias, imagens, quando esses são colocados na frente de uma câmera. Só os sistemas de biometria realmente mais atuais, com tecnologias mais atuais, é que permitem identificar, por exemplo, se o indivíduo é realmente 3D ou 2D, como uma foto. O que seria o 3D? Seria a identificação, por exemplo, de movimentos da face, né? Olha para cima, olha para baixo, para a direita, para a esquerda, que são sistemas que vão verificar a questão da dimensão. Sistemas não preparados, e aí a gente está falando não só os de portaria, mas podem até estar relacionados àqueles que você tem dentro do seu app, no seu celular, estes podem não ser tão seguros, capazes de serem burlados. E aí vem a nossa preocupação. Qual é a biometria que você está utilizando? Seja do prédio, do condomínio ou do seu celular, a preocupação é a mesma, a identificação correta do indivíduo de uma maneira segura. Marcelo, uma pessoa, por exemplo, voltando para o condomínio, ela pode se recusar a fornecer seus dados biométricos, como estou aprendendo aqui com você? Bom, os dados biométricos, como diz a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, consistem em dados sensíveis. Nisto estão data de nascimento, questões aí, preferências as mais diversas do indivíduo. Ele pode até vir a se recusar de querer fornecê-los. Entretanto, no momento que ele faz algo nesse sentido, temos que pensar, ele terá essa possibilidade de recusa para poder ingressar no edifício de outra forma, de uma maneira tão segura quanto? Nós estamos falando aqui não só de moradores, mas também de visitantes, ou eventualmente trabalhadores eventuais, como diaristas. Então, estes, ao vir a se recusar,
eles também podem, claro, dependendo das regras daquele local, serem recusados ao ingresso. Mas é claro que isso tem que estar muito bem descrito no próprio estatuto que define as regras dentro daquele condomínio, seja ele residencial, seja comercial. Perfeitamente. Marcelo, muito obrigado aqui por nos atender, muito grato. Eu que agradeço, Heródoto. Um grande abraço. Marcelo Lau, que é coordenador do MBA de Cibersegurança da FIAP. Está aí, portanto, as indicações importantíssimas. Haja vista que, falando de novo como leigo, a tendência é que cada vez mais esse tipo de identificação seja utilizado, como ele lembrou, em empresas ou condomínios residenciais.